Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nito Conejeiro. Este é o nosso canal. Eu daqui, vocês daí. O que importa é que nós estamos unidos na mesma comunhão pelo Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, a todos os irmãos que estão se inscrevendo em nosso canal. E se porventura você ainda não é um inscrito, que você possa se inscrever para que juntos nós possamos levar esta palavra aonde quer que ela chegue. Esse vídeo de hoje é dedicado exclusivamente a você que talvez não tenha certeza da sua salvação, que talvez você já se pegou pensando em si mesmo, dizendo: Senhor, será que quando eu partir desta vida, será que eu partirei salvo no Senhor? Eu posso ter a certeza da salvação da minha alma? Então, este vídeo, melhor dizendo, é um vídeo dedicado a você que não tem certeza se você é salvo ou se você não é salvo. Se você partir desta vida, se você realmente estará com Cristo na eternidade. Eu quero orar nesse momento, pedir a bênção de Deus para todas as nossas vidas e também por esse texto que nós estaremos lendo aqui, Romanos capítulo de número 8 e o versículo 31 até o 39. Querido Deus, querido Pai, te damos graças por tudo, Senhor. Queremos pedir a tua bênção a todos os nossos inscritos e todos aqueles que nos assistem nesse momento. Que o Senhor possa abençoá-los grandissimamente, tirar todas as dúvidas, que teu Espírito Santo possa percorrer em nossos corações, confirmando esta palavra para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Romanos 8 e 31 diz: Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta, né? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, só essa palavra, isso na verdade é um cântico, né? Já conforta o nosso coração de uma forma extraordinária, de uma forma profunda. Mas quando Paulo ele começa esse 31 dizendo: que diremos, pois, a essas coisas? É uma pergunta. É uma pergunta. Que coisas são essas que Paulo está dizendo? Paulo está falando de um conjunto de doutrinas extraordinárias e maravilhosas e profundas, direto do coração de Deus para o nosso coração. Através do Espírito Santo, ele esclarece o seguinte. Dá uma olhadinha Romanos 3, acompanha aí. Se você tiver uma Bíblia, pegue essa Bíblia, marque na tua Bíblia, para que você não esqueça nunca mais desta palavra, porque, como eu sempre digo, essas palavras são aquelas que caem na prova todo dia da nossa vida. Nós temos que dar testemunho de que realmente somos salvos em Jesus Cristo. Paulo escreve capítulo 3 de Romanos e o versículo de número 23 e o 24. Olha o que ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente. Você não precisa pagar, porque tudo já foi pago na cruz do Calvário, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, tirando pelo ponto de que todos pecaram, sem exceção, judeu, não há ninguém bonzinho, todos caíram juntamente com Adão ali no Éden, né? Então, foi o efeito dominó. Pecou um, toda a raça humana veio caindo e veio pecando e se distanciando completamente da presença de Deus. Aí o que acontece?
Paulo ele vem tratando, por exemplo, em Romanos 5. Em Romanos 5 ele vai falar sobre o quê? Sobre a questão da justificação. Romanos 5, versículo 1 e 2. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos a entrada pela fé, a sua graça, a esta graça, melhor dizendo, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Nós já falamos sobre justificação, né? Cristo Jesus morreu por nós em nosso lugar, tá? De uma morte substituta. Ele morreu por nós. Era para nós estarmos naquela cruz, mas ele nos substituiu, morreu em nosso lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que mais? Agora ele vem no capítulo 6 e o versículo também de 1 a 2. Bom, já que ele morreu por mim e já morreu para pagar todos os meus pecados, eu estou quites para com Deus, né? Então quer dizer que eu posso andar, já que eu estou salvo, né? Eu posso andar de qualquer maneira, fazendo tudo o que eu quiser, o que me dá na telha, posso continuar pecando e pecando e pecando. Se você continuar nesta mesma prática, você está dizendo que realmente você não tem um novo nascimento, você não foi regenerado por Deus, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive em nós. Então, Romanos 6, ele diz: que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado, ou seja, na prática do pecado? Você pode dar uma olhadinha em nosso canal aí, tem uma playlist todinha sobre a primeira carta de João, onde nós estamos explicando direitinho sobre essa questão aí, não é? Tem muita gente que diz: estou salvo, eu posso continuar pecando. Se você continuar pecando, é uma prova evidente e clara que você nunca teve um encontro com Deus. Mas então, como que aconteceu? Cristo Jesus, uma vez que nós éramos escravos do pecado, vivíamos na prática do pecado, o que ele fez? Ele matou exatamente o escravo. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então ele diz em Romanos 6, versículo 1 e 2, ele diz: que diremos, pois? É uma outra pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Glória a Deus. Então, querido, realmente a vida do cristão agora é uma novidade de vida. Nós não temos que viver agora praticando o pecado de uma forma tremenda. O pecado, nem por isso deixamos de ser pecador, porque o pecado em nossa vida é como um acidente de percurso. Você não programa para pecar, você não agenda o pecado, né? Então, estamos ainda em um corpo humano, sujeito a fraquezas, mas damos graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo nos livra de todo mal. E é Ele quem intercede por nós ao Pai, juntamente ao Pai. No capítulo 7 e o versículo de número 25, é exatamente Paulo confirmando isso. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo que a lei nos apontava, a lei, os mandamentos, e dizia e confirmava que nós éramos pecadores condenados à ira de Deus, ao juízo eterno. Mas Cristo Jesus nos livrou de tudo isso. Nos livrou. Então este corpo, o meu corpo, o teu corpo, vai passar sim pelo processo da morte. Nós estaremos em um certo momento mortos, o nosso corpo estará morto, né? Mas o nosso espírito estará vivo em estado de glória diante de Deus. Então, é claro que temos essa confiança, porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Prova disso que o sacrifício foi aceito diante do Pai. O Espírito Santo vivificou, trouxe à vida o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao terceiro dia.
Da mesma forma, Ele também fará com o nosso corpo mortal. Ele vai nos transformar no momento da volta gloriosa de Jesus Cristo. Ao soar da trombeta, Ele nos irá transformar o nosso corpo carnal em um corpo espiritual. Mas isso é um assunto para um outro vídeo mais detalhado. Então, quando nós olhamos para esses textos, nós vamos ver que ele escreve agora o capítulo 8, dizendo o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou praticando as coisas da carne, referente à carne, mas segundo o Espírito. Veja na tua Bíblia que Espírito está com letra maiúscula. Ele anda no Espírito de Deus, na vontade do Espírito do Senhor. Então, quando nós chegamos a esse capítulo 8, que é onde nós acabamos de ler, nós vamos ver também a questão da eleição de Deus, Romanos 8 e o versículo 28 ao versículo 29. Vamos ler aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou seu decreto, em algumas traduções. 29. Porque os que dantes conheceu antecipadamente, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam o primogênito, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, conheceu de antemão, a esses também chamou. Aos que chamou, a este também glorificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebe vocês que todas essas palavras estão no passado? Como assim? Predestinou, não, predestinará, não, é predestinou lá atrás, Chamou lá atrás e também justificou. Justificou como? A esses glorificou, mas não estou entendendo nada. Vamos entender. Efésios. Vamos ver o mesmo Paulo, o que ele diz aqui. Efésios capítulo 1, o versículo 3 e o versículo 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Espera aí. Para que fôssemos santos. Por que ele nos escolheu? Para que nós fôssemos santos. Que mais? Irrepreensíveis, que não há de que ser acusado, essa palavra, diante dele em caridade ou diante dele em amor. E o 5. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Por quem? Por Jesus Cristo, olha aqui o versículo 5, para que em si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, a palavra beneplácito significa que ele não pediu opinião para seu ninguém, para escolher a mim e escolher você. E aonde ele nos escolheu? Na eternidade. É claro que cada um de nós somos chamados no seu devido tempo, no tempo oportuno. Eu quero trazer a memória o que está escrito em João, capítulo de número 1. A Bíblia diz que ele, no princípio, vamos dar uma lidinha aqui, João 1, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Glória seja dado o nome do Senhor. De quem essa palavra, esses versículos até o versículo 5, está falando? De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. João Batista aparece logo depois de Jesus Cristo. Agora, quem era Jesus Cristo? A Bíblia diz, ele era o verbo, ele estava com Deus em toda a criação. Mas houve um momento que ele precisou nascer. E ele nasceu.
para nós, entendemos pela palavra do Senhor que o Senhor Jesus nasceu através de uma virgem, né? Mas ele já estava na eternidade. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, melhor dizendo. Então, da mesma maneira, nós também estávamos com Cristo Jesus. Não sabemos como, são mistérios da parte de Deus, mas nós temos essa certeza que a questão é relacionamento. O Senhor já nos conhecia antes de nós nascermos, cada um no seu tempo, no seu parto, sei lá como. O importante é que Deus nos amou na eternidade. Creio que está bem explicadinho, né? Para a glória de Deus. Não há dúvida nenhuma. Então nós estamos descansados no Senhor Jesus Cristo. Agora, se não é o suficiente, vamos ler aqui João, o mesmo João. Agora, capítulo 10. Vamos ler aqui o que o próprio Senhor Jesus Cristo ele fala, reforçando isso. João, capítulo de número 10, versículo 27 até o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão. Amém? Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira você das mãos de Cristo. Ou esse versículo não é verdade. Eu creio que ele é verdade. Então eu creio na Bíblia, mas não creio em ti. Tá? Dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas quem deu? 29, Jesus diz, meu Pai quem? Meu Pai Deus, Criador. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ponto e vírgula. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 30. Eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Então quem é que pode chegar lá na mão do Pai e dizer assim, daqui fulano, daqui Bertano, que ele não te pertence? Irmãos, descansa em Cristo Jesus. Tenha a plena convicção, a plena fé que verdadeiramente Deus nos entregou aos cuidados de Jesus Cristo. E sabe aonde você e eu chegaremos? Até a presença de Deus. Mas pelos meus méritos e pelos teus? Não. Chegaremos diante do Pai justificados, quites com a lei de Deus, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar e o Pai nos entregou aos cuidados de Jesus Cristo e nós estamos descansados em nome do Senhor. Então, Paulo ele enche realmente o seu pulmão de oxigênio, de fôlego, e ele canta, que diremos, pois, a estas coisas? Que nós vamos dizer mediante a tudo isso que nós acabamos de ler e acabamos de observar? Que diremos, pois? Se Deus é por nós. Ah, peraí. Mas aqui tem uma palavra se. É condicional. Não. Se Deus é por nós, melhor dizendo, já que Deus é por nós, sendo Deus ao nosso lado, quem será contra nós? Nós já lemos aqui João 10, que diz que o próprio Jesus diz, meu Pai, quem me deu é maior do que todos. Né? Quem será contra nós? Mas por quê? 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, entregou por mim e por você, pecadores, tá? Que realmente fizemos tudo para desagradar a Deus, pecando com as nossas vidas extremamente entregues ao pecado, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas não é só a vida eterna, é as coisas materiais também, o cuidado do dia a dia. 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não há quem possa apontar alguma coisa em nossa vida, não há ninguém que possa nos acusar diante de quem quer que seja. Por quê? Porque
somos escolhidos de Deus, andamos em novidade de vida, não andamos na prática do pecado, estamos libertos pelo sangue de Jesus, justificados diante de Deus, pois é Deus quem o justifica. 34. Quem é que nos condenará? Ou quem é que nos condena? Quem que nos condena? Pois se Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, fazendo o quê? Olha o versículo, intercedendo por nós, nos dando força, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda seta maligna. Quando Satanás quis ir andar com Pedro, né? Sacudir ele ali e tal, e o Senhor intercedeu por Pedro, da mesma maneira ele intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Será que uma pessoa, quando passa por uma tribulação, ele joga tudo por alto, ele diz assim, a partir de hoje eu não quero mais servir a Jesus? Se você não servir mais a Jesus, significa que você nunca serviu, porque nem a tribulação nos separa do amor de Cristo. Ou será que é a angústia? Ou será que é a perseguição? Quantos cristãos no primeiro século morreram na boca das feras? E quem é que os encorajou para poder morrer naquele Coliseu? O próprio Espírito Santo que ele nos deu, aquele que está sobre Cristo, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, é ele que também habita em nossa vida, em nossa alma, juntamente conosco, para nos fortalecer a seguir adiante, a ir até o fim. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o último dia da nossa vida. Será que é perseguição? Será que é fome? Estou passando fome, então eu vou deixar de ser cristão. Será que é a nudez? Será que é o perigo da espada? 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Aí alguém pergunta dizendo assim, será que eu vou negar a Jesus? Se você negar a Jesus, significa que realmente você nunca teve um encontro com Jesus. Nunca teve. Porque quem está em Jesus Cristo tem a vida. Ele vai até o fim. Ele não nega Jesus, ainda que esteja diante da espada. Todo dia somos entregues à morte. Somos entregues como ovelha que vai para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Viu que nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto? Todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele venceu por nós e nós vencemos juntamente com ele. Porque estou certo. Paulo tinha plena certeza. Ele tinha plena convicção de que nem a morte, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, governos, autoridades ou potestades do ar, império das trevas, nem os demônios, todos reunidos juntos, combinados para poder lhe derrubar, tá? Para poder lhe destruir, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem o profundo do abismo, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que conforto maravilhoso, que conforto extraordinário, que conforto sobrenatural. Que conforto sobrenatural. Deus, saber que o Senhor Deus está ao nosso lado, está nos dando força, está nos capacitando dia após dia em santificação, em oração. Se nós oramos, é porque o Espírito Santo está agindo em nós. Se nós estamos buscando a Deus, é porque o Espírito Santo está atuando em nós. Se estamos firmes na presença de Deus, é porque o Espírito Santo está nos fortalecendo dia após dia.
se nós estamos convictos da nossa salvação, é porque Ele age ao nosso favor, é porque o Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui e estou lhe guardando para o grande encontro na eternidade com o Pai, em um corpo glorioso, glorificado, não mais com esta matéria carne, mas em um corpo glorioso, a qual o Senhor Jesus Cristo prometeu para mim e para você. Então, quando vier esses tipos de pensamentos duvidosos, dizer: Senhor, puxa, eu fiz alguma coisa que realmente não é do teu agrado. Meu Deus, será que eu ainda estou salvo? Se você teve esse pensamento de que realmente você fez alguma coisa e você se retratou e você pediu perdão a Deus, é uma prova clara que o Espírito Santo do Senhor está agindo ao teu favor, está lhe fortalecendo para que você venha cair no teu pensamento e dizer: verdadeiramente eu errei, Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo é como um bálsamo, porque é Ele quem ajuda em nossas fraquezas, no momento em que nós não sabemos orar, como orar, pedir, como pedir, mas Ele está nos fortalecendo e nos capacitando dia após dia, subindo mais um degrau até chegar na gloriosa presença de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe grandissimamente. Passando por tribulação, somos salvos em Jesus. Passando por aflições, estamos salvos em Jesus. Por perseguições, estamos salvos em Jesus Cristo. Por aflições terríveis, estamos salvos em Jesus Cristo. Até o último dia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar pela tua vida nesse momento e pedir para que o Espírito Santo venha retirar todo o pensamento negativo, toda a dúvida do teu coração, que a partir de hoje você possa meditar nessa palavra que nestas palavras, melhor dizendo, que nós acabamos de ler. Marque com a tua Bíblia, marque na sua Bíblia, coloque algum papelzinho ali para que você possa, sempre quando vier algum esse tipo de pensamento ruim, você está meditando, diz: em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. Querido Deus e querido Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma. Obrigado, Senhor, porque a tua morte ali na cruz do Calvário, ela foi eficaz em nossa vida, ela é poderosa em nossa vida, ela nos garante a vida eterna. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter realmente nos justificado diante do Pai na eternidade. Te louvamos por tudo e cremos que o Senhor está sentado à direita do Pai, intercedendo por todo o seu povo, por todos aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo morreu. Te damos graças por tudo, desde agora e para todo sempre. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, porque juntos nós estamos aí levando a palavra de Deus, esta garantia de salvação a todos aqueles que necessitam. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.